Alguma coisa? Acho que sim, porque foram só essas escolas mesmo, né? Então, Pô, legal, né? tá fechado. Mas só o fato de lecionar, colocar ali na mente, eram crianças e jovens e adultos também. Jovens e adultos também. Colocar na mente daquelas pessoas novas formas de pensar, e isso daí já é uma coisa assim, enfim, eu não posso me dar muito tempo, porque senão eu estendo. Sim. Aí, vamos então aqui, Alex, hoje a gente está aqui com ele, Alex Raoni. Raoni é indígena, né? É indígena, mas não é meu nome, não. É um pseudônimo. É um pseudônimo que eu ponho. Mas bem legal, Raoni, né, Sim, cara? sim, bem sim. legal. É igual o meu, Riso, não é um nome, não, mas é um pseudônimo, né? Tá. Aí quando eu vou contar isso daí pros outros, nossa senhora, Eu pensei que fosse teu nome. Márcio Riso, veio de sorriso. Tal, aqui, Alex, então, professor de Sociologia, Alex Raoni. Conta aqui pra gente o que te moveu para as causas sociais. Para as causas sociais, né? Eu acho que quando você é um pouco sensível, assim, a própria realidade já te move para as causas sociais, né? Mas eu vou te dizer que eu acho que uma grande influência minha mesmo, né, que me direcionou para as causas sociais, foi a minha mãe. Minha mãe muito humana, assim, né, muito coração. Eu via o quanto que ela se preocupava com os outros o tempo todo, se preocupava socialmente, né? Será que esse menino almoçou? Será que aquela moça está desempregada? Por que ela está nervosa? Ela tinha sempre uma reflexão ali estrutural sobre o que estava acontecendo. E teve um momento que foi muito... Teve momentos muito marcantes, mas teve um muito marcante mesmo para mim, que foi que eu vinha desde cedo para a barraca ali na Rua Augusto Severo, né? Lá onde hoje em dia está rolando a Feira da Glória, né? Mas durante a semana não tem feira, então era um cotidiano ali de circulação de gente. E eu ia botar uma barraca de lanche ali, salgado de pastel, sanduíche natural, suco de laranja, suco, torta, bolo. E nós vendíamos ali. E às vezes ela ficava até tarde, porque ela achava que vendia mais, quanto mais horas ficasse. E aí eram umas 7 horas da noite já, e veio um menino correndo, que o menino tinha roubado um relógio de um rapaz. O menino correndo lá de muito longe, assim. E ele tropeça e cai assim, em frente à nossa barraca. E dali, um soldado do BOPE, né? O soldado do BOPE aparece, já com um fuzil já na cabeça do menino. O menino já tem uns 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, né? E tava com o relógio na mão. E aí minha mãe entrou em desespero e se jogou na frente do fuzil, assim, né? E eu fiquei olhando assim, eu tava meio perplexo, né? Devia ter uns 13 anos de idade, né? 13 para 14 anos de idade. Não entendendo o que estava acontecendo, mas depois já entendi imediatamente. E aí veio um rapaz atrás e falou, tá vendo, é um ladrão. E aí o soldado do BOPE tira o relógio lá do bolso do menino, tá vendo, meu relógio, o menino roubou. E aí o cara do BOPE fala assim, não, corre, quero que tu corra. A menina, não vou correr. E minha mãe fala, não faz isso. E o soldado do BOPE falando, eu quero que tu corra, porque eu quero atirar nas tuas pernas, pra tu ficar sem perna, que ele tava com o fuzil na mão, né? E minha mãe falou, não, tu não vai fazer isso, e ficou na frente dele, assim, do fuzil. Então isso pra mim foi muito marcante, né, porque mostrou toda a injustiça, né, toda a violência, né, do Estado, né, tudo ali bem cru, né, na minha frente e tal. Como eu te disse, quando eu tinha minha infância lá em Bento Ribeiro, ou aqui no bairro de Fátima mesmo, na minha época, eu não via isso, não tinha essas coisas, né, de operação policial, nunca tinha visto nada disso de perto. E aí foram 2 choques, né? Primeiro, essa violência, né, de um soldado, né, do Estado querer matar uma criança ali no centro do Rio, né, e ele disse, rindo, não, é isso que eu faço, é isso que eu gosto de fazer e tudo mais. E por outro lado também um grande susto, surpresa positiva, que foi o posicionamento da minha mãe, né, de se meter na frente do fuzil mesmo, encarar o policial e falar que não ia fazer, e acabou que o policial teve que levar o menino preso, né, em vez de matar igual ele queria fazer. Então acho que isso talvez fosse o meu primeiro passo. Forte, irmão, forte. Marcante e traumático. Marcante mesmo, traumático também, cara. Pra entender, né, porque assim,
Acho que a minha mãe teve poucos estudos, né? Ela fez só o fundamental quando estava no Maranhão, e aí fez aquele que quando você conclui rápido, eu esqueci o nome, supletivo, para terminar o médio ali, né? Mas não aprofundou muito. Mas então ela não tinha a profundidade do que ela estava fazendo ali, e nem do que estava acontecendo em si, né? Se pedisse para explicar o que era exatamente, ela só ia dizer que um policial é mau e queria matar uma criança. Mas ali tinha uma instituição genocida, assassina, que faz aquilo há muito tempo e que mata crianças, né, pretas, né, pobres há muito tempo. Só que, mesmo ela não tendo essa profundidade, a ação dela, a prática dela... Foi humano. Marcou, né, uma prática política ali, um posicionamento. Ficou a bandeira ali, ó, pá, eu tô desse lado e você tá do outro lado. Então, aqui começa a nossa luta, a nossa guerra, né? Sim. E acho que isso é muito marcante para mim. E ao longo do tempo, né, fui tendo contatos com algumas ideias, tudo mais. A primeira ideia assim, política que eu fui tendo contato foi quando eu fiz estágio no Banco do Brasil. E aí eu tinha um chefe, né, um gerente, que era professor de História. E aí, como eu já gostava de ler, eu lia muitas revistas, lia um livro ou outro. Ele me estimulava a ler mais livros de História e tudo mais. E ele era uma pessoa de esquerda, era comunista, né, então me incentivou a leituras de lutas sociais, da história do Brasil e tudo mais. E me incentivou também a fazer vestibular. E tem uma amiga, né, que é minha amiga até hoje, né, de vai e vem, assim, né, a gente se encontra, se reencontra, se afasta, se reencontra, que é a Laila, e ela me influenciou muito porque eu lembro dela falar que ela tinha acabado de passar no vestibular, e ela tinha passado para Ciências Sociais, e eu não fazia ideia do que era Ciências Sociais, mas eu gostei, né, da ideia. Ele falou que tinha social no nome, eu não sei social, acho que social tem a ver comigo. E aí meio que sem saber, eu fiz pré-vestibular para Ciências Sociais e tal, e aí foi. E vem dando certo, né, nessa luta, né, cara? Todo conhecimento é positivo, é preciso, mano, é preciso para a gente poder encarar esse mundão aí de injustiça. Com conhecimento já é difícil, porque eles estão com as armas. Sim, é isso. Braço armado do Estado, né, cara? Bota na nossa cara, faz a gente ajoelhar, mas a gente tá aqui pra luta. E é isso, o Estado, vai ter um autor de sociologia que fala isso, né? É o único ente da sociedade que tem um monopólio legítimo da força, né? Então, toda com ele. O Estado só existe por meio da força. Aí, pegando esse gancho das causas sociais, eu fui lendo, né, também para fazer pré-vestibular e tudo mais, e aí fui lendo sobre as revoluções, né, uma coisa que foi me chamando a atenção. Li sobre a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Iraniana. E uma coisa que me chocou também e me atraiu foi ler sobre a guerrilha do Araguaia, né, e ver Guerrilha do Araguaia. Então, e ver que teve um grupo político específico, organizado, que se propôs a pegar em armas para fazer uma transformação radical, né? Acho que não deu certo, né, na proposta em si, mas acho que deu certo em termos de ser uma inspiração, de ter uma memória também. Até hoje você vai na Araguaia, né, e a população fala dessa guerrilha, fala da relação dos guerrilheiros, claro. Ainda mais a população lá que viveu, né, cara? Hoje em dia os seus filhos, netos, né, daqueles... tem a história ali contada de dentro, né, mano? De dentro do que os antepassados deles viveram, né? Viveram, sim, e eles relembram isso, tem um marco, tem os museus lá. Uma coisa assim que eu quero te perguntar aqui, meio que particular, né, Alex? É assim, a gente que tocando pegando esse fio aí essa ponta aí desse fio aí do Araguaia, e o povo de lá, né, a população de lá que conhece de dentro, a gente conhece através dos livros. Mas eu acredito, eu falo por mim, tá? Ainda que a minha formação é a vida mesmo, mas eu falo por mim, nós que somos inseridos nessas questões sociais, a gente
sente, a gente tem que sentir aquilo. Por exemplo, se você falou do Araguaia, a gente está falando do Araguaia, quando eu leio sobre o Araguaia, quando vejo o documentário, cada um que foi torturado ali, morto, parece que está sendo agora para mim. Sim. Que leio aquilo. Eu não leio, eu não estudo só buscando questões financeiras, mesmo porque professor, se você quiser ter dinheiro, você não vai ser professor, Não. entendeu? Eu aprendi com um professor de história que, cara, isso dali é muito mais do que questões financeiras, Sim, entendeu? sim. Então, assim, tudo que eu leio em história, aquilo ali, eu sinto aquilo ali. Parece que está acontecendo comigo, parece que é o hoje, está acontecendo hoje, parece que é ao meu redor, parece que está tão próximo. E o negócio que aconteceu há 50, 60 anos. Isso só para falar nessa última ditadura, né, que o nosso país passou. Mas é isso, Alex. Podemos passar para outra? Pode ser. Concluído? Vamos lá. Vamos lá, porque o nosso tempo aqui tá... Ele vai indo, né? A gente está aqui no improviso, mas um improviso bem legal, né? Porque a gente está aprendendo aqui com o Alex, né? E trocando aquela ideia, batendo aquele papo maneiro. Estamos voltando, né? A felicidade é imensa. Estamos voltando com o nosso podcast e é isso. Alex, olha só. A gente se conheceu mais ou menos em 2012, né? Na transição APA Funk Sarau Divergente. Isso aí. Conta aí pra gente aqui a sua experiência por lá, militando culturalmente, né? Porque lá a gente era militante cultural, né? E o que você absorveu como positivo, de positivo? E se você viu ou notou algo de negativo dentro daquele movimento que a gente participou por um longo tempo? Eu acho que não me coloco ali como um militante cultural, né? Porque o que acontece? O que me levou ao APA Funk, né? E depois o Sarau Divergente, foi a proximidade na época que eu tinha com o movimento negro, e o movimento negro tinha um diálogo com alguns grupos que eram organizados em favelas. E aí tinha alguns coletivos nessa época que eram Favela Não Se Cala, tinha o Círculo Palmarino, que eu fiz parte junto com a minha esposa na época. Me fugiu, mas enfim. Faz parte, foge da mente. Mas enfim, tinha alguns grupos ali que a gente dialogava e que por conta da APA Funk, na Associação de Profissionais do Funk, terem muitas pessoas de favela, acabou que nós chegamos lá nesse sarau que acontecia ali nessa época, né? Passou a acontecer no final de 2011 ali, né? 2012, né? 2012, início, né? Alcindo do Guanabara, isso. Manuel Pongo. Em frente à ocupação Manuel Pongo, né? Que resiste aí até hoje. E aí, por isso, aí, como eu estava morando na Lapa nessa época ainda, né? 11 para 12, e a minha esposa na época morava na Baixada, né? E acabava que a gente sempre ficava ali no sarau para ver os amigos, né? Era uma coisa muito de ver os amigos, né? Sim. De entender o que era o sarau também, porque para mim especificamente não era uma coisa cotidiana, assim, sarau. Sim. Quando eu falava sarau, eu tinha uma ideia muito vaga longe, que para mim era sarau, era quando ia meia dúzia de amigos para a praia de madrugada, um tocava violão e o outro ficava cantando. E aí isso luau, a gente luau, cara, tipo luau. Sarau, luau. Isso era sarau pra mim. E aí, é muito doido, né? Bem doido. E aí, quando eu tive esse contato, eu achei bem legal, assim, porque era uma coisa de recitar poesias, né? E aí, já não era também poesias. Eu já tinha o funk. Não. Mas as próprias poesias, porque eu lia muito uma revista chamada Caros Amigos, né? E aí na Caros Amigos tinha uma coluna do Ferrez, né? Ferrez. O Ferrez falava muito dessa coisa do sarau de São Paulo, tinha uma rede de sarau. Uhum. Que só ele contava 150 saraus, ele participava, ele estimulava e tudo mais, falava.
E ele sempre zoava isso, porque ele achava, ele sempre dizia assim, eu encontrei a literatura, eu encontrei a poesia. Mas poesia para mim sempre foi uma coisa de homem branco velho que morreu, né? E que fala de coisas abstratas que não tem nada a ver com a nossa realidade, tudo mais, coisa distante. E aí, óbvio que ele vai construindo, vai lendo, ele vai vivendo o sarau, a poesia, e vai vendo que a poesia é outra coisa. Sim. E eu só consegui ver essa outra coisa indo no sarau, né? Isso aí, né? Participando ali também, apoiando. E era no sarau diferente, porque era... Também só fui saber o que era sarau lá no sarau, lá no cara. sarau. Que já era um sarau diferente, assim, também já mais politizado. Um sarau... Politizado. É por isso que eu chamo cultural, né, cara? Cultural. Assim, ninguém chegou assim, Márcio, aquilo ali é um movimento cultural, você é militante cultural. Não, é cultural, porque não era uma militância política. Sim. Ainda que, culturalmente, nós estamos fazendo política. Exatamente. Correto? Exatamente. Mas ali nós não levantávamos bandeira partidária. A nossa bandeira era uma, nós por nós. Sim, exatamente. Não, na verdade era para mim, inclusive é a real política, né? Ali é a política verdadeira, né? Sim. Que é a política da relação, a política de base, Sim. A política popular, né? Porque eu gosto de dizer que eu não faço parte do movimento social, né? Tipo, hoje eu moro numa ocupação de camelôs, né? De uma luta popular, dos camelôs e da ocupação. É a luta popular, de base, do chão, raiz, não social, porque social pode ser qualquer coisa. Eu luto pela sobrevivência das baleias brancas. Você pode ter um movimento social para isso. Hoje o pessoal gosta de chamar de ativismo. Né? Ativismo. Que ativismo tira o peso político da coisa. Eu sou um ativista. Ativista. Ativista sabe, enfim, ainda não usei, espero não usar essa palavra. Eu sou do modo clássico ainda, eu sou da formação clássica, então eu sou militante e sou militante da luta popular, né? Da luta popular, correto. Da luta popular, então... e ali era um espaço disso, né? Ali era um espaço de luta popular, além de luta artística e cultural. Sim. Que trazia também uma coisa bem bacana, que era a coisa da música, né? Entre as poesias, tinha sempre umas músicas, né? E o microfone aberto, tanto para você falar sobre política, como para novos artistas se expressarem ali, né? Tem um palco, tem um local para poder começar, se iniciar, né? Correto, Aconteceu muitas vezes, né? E era também uma coisa de revitalizar, né? Porque sexta-feira, era toda sexta-feira? Era quinta-feira, não eram todas, era uma vez, era mensal. Mensal, E na quinta, depois passou para sexta, aproveitando o povão que estava na rua, se bem que na quinta-feira também já dava gente, mas na sexta, a sexta já é tradicional, né, cara? Sim. E aí fazia mais barulho, né, cara? A gente ali do lado da Câmara dos Vereadores e tal, daquele povo todo. Sim. Então passou para sexta. Sim, eu lembro. Agora eu só não me lembro se era no início ou no final, no meio do mês. Eu sei que era uma sexta dessa. Era no meio, geralmente no meio, assim, dia 11, dia 12, por ali, né? Sim, mais ou menos. E era bem interessante, assim, porque a gente passava a semana toda, né? E, né, um dia a gente perde, no outro a gente apanha, né? E aí... E quando chegava ali no dia do sarau, na semana do sarau, a gente ficava até empolgado. Caramba, vou rever os amigos. Caramba, vou ouvir uma palavra legal. Caramba, vou cantar meu rap. Vou cantar meu rap. Eu não cantava, né? Mas aí quem canta, né? Vai se revitalizar ali cantando, né? E eu te falar, os MCs tudo querendo que o Teco liberasse a batida lá pra gente cantar em cima da batida, cara. Da base, né? Já queriam formar um baile funk, né? até que ele cedeu um pouco que... De um certo tempo, até o fim do sarau, ele... Lembra que a gente fazia lá um mesclado lá, os MCs puxando vários funk antigos, botava uma base, porque a pressão tava grande lá, não, mas o cara, ele é centrado naquilo que ele faz, bem legal, ele trouxe a ideia e era aquilo dali. Fica muito sério. Mas o movimento foi bem... Então isso daí foi tudo positivo, né, Alex, pra você, né? Tu absorveu tudo isso daí, você... No teu olhar, tudo aquilo que envolveu foi positivo, né, cara? Muito. Foi muito aprendizado, assim, de entender. O sarau, ele tem um tipo de ritual, né? Ele exige silêncio, né? Inclusive, assim. Acho que precisa desse silêncio também pra gente refletir, pra gente digerir as palavras que vêm, a ideia que vem, pra você absorver.
e também uma diversidade, porque eram todos uns grupos ali de lutas populares, né? De favela, né? De mães vítimas de violência, né? A galera da educação também. Tinha uma galera partidária, principalmente no início, né? Mas a maioria era mais autônoma. Mas ali não levantava a bandeira. O interessante era isso, que a gente sabia que tinha pessoas partidárias. Rolou a tentativa, né? Mas já rolou uma repressão não, que é uma palavra muito pesada. Rolou um debate ali, uma disputa, uma coisa que... Não sei se tu lembra disso. Não, um dos grupos políticos que participavam lá tentou chamar o Mauriazi para poder falar lá e tudo mais. Mas não deu. Não, o Mauriazi ficou lá, ele que viu bom, que não ia né? falar e foi embora. Que bom, né? Sim, foi ótimo. Ótimo. Manteve a nossa autonomia. Eu tirei bastante coisas positivas ali e depois eu fui descodificando toda aquela coisa ali através de amigos, né, que iam me mostrando, ó, isso dali você tá vendo? Mas assim, a gente só para poder desenhar aqui, ilustrar aqui para os nossos ouvintes, é como se a gente fosse uma criança aprendendo o mundo, aí você passa a acreditar em tudo. Até naqueles que estão próximos de você não pode acreditar assim também é igual um jogador de futebol, você vai de carrinho, vai de cara, o cara vai te dar um olé, você vai ficar de bunda no chão, entendeu? Então assim, aí teve camaradas próximos, meu professor também, entendeu? Pessoas de formação, com conhecimento, e foi me mostrando, ó, isso ali é assim, isso dali, aquele ali, aquela lá, entendeu? E aí eu fui... Não perdi a admiração por cada um ali que eu tive, entendeu? Mas entendi o procedimento dele ali, entendeu? Sim. E eu sempre deixei claro que o meu interesse ali era estar cantando junto com os meus do funk. Sim. E aí eu fui buscar o funk e ganhei muito mais do que o funk, só o funk. Eu ganhei muito mais conhecimento, mais, entendeu? E aí é o que eu vivo hoje. Encontrou um mundo, né? Grande, diverso, divergente, né? Divergente, isso aí. Do que da ordem, divergente do status quo, né? Divergente. Eu costumo falar para um pessoal meu aí na rua aí que eu fui procurar o funk e encontrei muito mais do que o funk. Sim. Alex, então essa parte aí também já tá ótimo, já tá explicado pro nosso povo? Tá explicado aí, povo. Olha só, eu tô mexendo aqui numa máquina, eu tô mexendo no outro e tô mexendo aqui no papel, que é para deixar tudo bem explicado aí para vocês, certo? Alex, a gente tem um tempo aqui razoável, tá? Como a gente faz um podcast mais rádio, formato rádio, sim. E rádio, você sabe que hoje em dia poucos dão atenção para o rádio. Se eles soubessem, se a rapaziada soubesse o quanto o rádio é significante para nós da comunicação, a história do rádio é significante para toda a história da comunicação, eles dariam mais valor ao formato rádio dos podcasts. Eu sou um que consumo bastante. Eu sou um que consumo muito um podcast só no áudio, entendeu? Mesmo porque se eu estiver vendo ali, eu estou falando por mim, eu estou vendo ali o cara, um professor, alguém tá falando ali, estou olhando a imagem, aquela imagem ela tira a minha concentração. Vai ter momento que tira a minha concentração. Então assim, se eu coloco um fone e fico ouvindo a reportagem, aquela reportagem, todas as palavras vai entrar no meu consciente, tá entendendo? No meu subconsciente, e eu vou assimilar e vou fazer a junção de tudo e vou entender e interpretar, entendeu? Então, Alex, para a gente não se estender muito, já temos aqui 58 minutos de conversação. Que legal, cara, que legal. Sim, bacana. A gente tem uma outra pergunta aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá ok? Certo. E eu quero finalizar com essa pergunta aqui, ó. Quais são os seus projetos pessoais, tá?
profissionais, e a gente acabou de falar sociais, de luta. Então, passo com você a palavra agora. Bem, meu projeto pessoal é um projeto de longo prazo, né? Porque eu acho que é estar presente aí na vida do meu filho, né? Que é pequeno hoje, tem 5 anos. Então eu quero estar nessa primeira infância principalmente. Que legal, né? Isso é máximo. Estar presente do lado dele, tentar ensinar. Porque a gente tenta ensinar, a gente não ensina, né? A gente tenta ensinar o filho e ele te ensina várias coisas, né? Eles ensinam. E ter essa troca, mas estar do lado dele, ser uma pessoa que ele possa confiar, ter uma referência, né? Então, tem alguns anos aí de projeto pessoal, até ele ter 18 anos, 19 anos, ter mais essa autonomia, né? Bem legal, cara. Esse é o projeto pessoal. O projeto profissional, eu acho que é hoje tentar ter uma mínima dignidade trabalhando, dando aula, né? Sim. Eu digo que eu nunca deixei de ser camelô, porque eu sempre pulei pra rua também, fui vender minhas coisas, vender caneca personalizada, já vendi água, já vendi doce, já caí com o mundo várias vezes, né? Só que eu estudei, me formei, né? Então também me encontrei dando aula, né? Eu gosto da aula, é a minha vocação, eu gosto da aula. Então, ter um mínimo de dignidade ali. Estudar mais, de repente, fazer uma pós-graduação, um mestrado no futuro. Sim. Para se aperfeiçoar. Me aperfeiçoar, né? E ter mais ferramentas ali para ter uma certa tranquilidade de vida, né? Correto. Não é ostentar, não, só ter uma... Não, a gente necessita de sobreviver, né, cara? Sobreviver. Muita gente entende, acha que a gente está fazendo apologia à pobreza, quando a gente fala que a gente busca o necessário. Sim, e é isso. É tão difícil das pessoas entenderem isso, né, cara? Só o necessário. Eu busco só o necessário para eu poder viver. Sabe por quê? Porque nós nascemos todos nesse mundo capitalista, nesse mundo machista, nesse mundo patriarcal, nesse mundo de domínio classista, né, cara? Então, assim, quando você faz o diferente, as pessoas se assustam. Sim. O normal é você lutar para tentar coisa que não vai ser. Tá? Chegar lá em cima. Ser o vencedor, né? Aí eu sempre falo isso com os alunos, eu falo com as pessoas que entram nesse bate-papo, né? Mas aí eu vou lá e vou vencer. Eu falei, cara, mas tu já parou pra pensar que quando você vence, tu tá derrotando 10, 15 iguais a você, né? E que na verdade tu não tá vencendo nada porque quem tá dizendo pra você vencer tá te explorando e continua em cima de você, né? Então não entra nessa roda, não. É verdade, é isso. Não entra nessa roda não de vencer, não. E tem a outra. Aí tem você já falou dos projetos pessoais, profissional, e agora o de luta social, popular, luta. De luta. Sim. Quais são as suas pretensões? O que é? Bem, a minha vontade, minha pretensão, que me mobiliza hoje é, primeiro, fortalecer minha ocupação, né, não só como espaço de moradia, mas espaço de luta, de construção, de mudança na vida das pessoas, de quem mora aqui, de quem não mora também, né, se for possível a gente atingir, né. A ocupação hoje tem reforço escolar, tem capoeira, tem teatro, tem terapia coletiva, tem diversas ferramentas, né, tudo feito de auto-organização para poder melhorar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, né? E eu acho que em termos de movimentos populares, né, de luta popular, é tentar ao máximo criar e fortalecer a autonomia dos grupos, né? A autonomia política, a autonomia econômica, a autonomia de luta mesmo, de força. Tem muitos movimentos que falam de poder popular, né? E aí seria essa ideia do poder popular de base mesmo, né? Onde eu não dependo de nenhum partido, não dependo de nenhuma igreja, não dependo de nenhuma empresa e muito menos do Estado, né? Apesar do Estado estar aí e do capital também estar aí presente na nossa vida, mas a gente vai formando, tendo ferramentas para ter autonomia com relação a isso, né? Então vem crise, vai crise, vem governo, vai governo, ou vem empresário, sai empresário, a gente está aqui na mesma luta, de forma autônoma e transformando a vida das pessoas, né? Lado a lado, né?
transformando e sendo transformado, né? Nessa luta aí. É isso. Bem legal. Bem legal mesmo, né? Então é isso. A gente, antes de pedir deixar para o Alex deixar suas palavras aí, final, né? Eu quero agradecer de coração, irmão, de coração mesmo, esse bate-papo, essa oportunidade que você me deu, nos deu, para que a gente possa alavancar mais o nosso poder de conhecimento, tá? Eu quero falar para as pessoas também que, assim, cara, o Alex é uma pessoa, e assim, eu vou dizer, antemão, vou dizer que eu não puxo saco, não gosto de puxar saco de ninguém, mas assim, aqueles que eu admiro, eu tenho que sempre deixar aquela minha visão sobre ela, tá? O Alex, cara, é uma pessoa assim de coração, mano, gigantesco, cara que fala tranquilo, fala manso, sempre eu já tenho um pouco mais de rebeldia, vamos dizer assim, mas a natureza humana ela difere, né? Até dentro de uma militância ela difere, né? O Alex não, é sempre mais pacifista e tal, se propõe a ajudar a entender, ainda que a gente não entenda certas coisas, não entenda no sentido, não quero entender essa história logo, ele está sempre propício a entender e a estender a mão. É um cara de alta qualidade, entendeu, pessoal? Por isso ele foi o nosso convidado para o retorno do nosso podcast, do nosso site. Vai lá para o nosso site, a entrevista, vai para o nosso podcast, tá? Vocês, eu estou falando como se for, mas vocês estão ouvindo agora. Sim. E assim, é isso, é um bate-papo descontraído, sem padrão, sem nada. Hoje a gente está vendo um jornalismo assim, totalmente povão, né? Tem gente que tenta fazer o povão, mas não fica muito... Dá, fica meio artificial. Né? Fica artificial, né? Então é isso, o Alex, quero agradecer de coração, valeu, irmão. E eu queria que você deixasse aí as suas palavras aí de agradecimento aí, de finalização aí do nosso bate-papo. É com você, meu amigo. Primeiramente quero agradecer muito ao convite, né, cara, por você ter me prestigiado aí, ter pensado em mim, né, saber que eu tinha essa importância. Tem sim, tem bastante, cara, lógico que tem. Na luta e na sua vida também, né, então agradeço muito, foi muito bom, deu para poder falar, né, um pouco da minha vida, né, e é importante falar da nossa vida também, que faz parte de registro histórico, né, e eu acho que tomara que alguém escute o que nós conversamos. Não, aqui, e vão escutar sim. Não, assim, escute e isso atinge ela de alguma forma. Assimile, né? Absorva. Absorva, que eu acho que essa é a nossa intenção, é a sua intenção sim. E é a minha intenção também, né? Sim. Então, eu acho que sirva para alguém, né? Esse bate-papo foi muito bom. Muito produtivo, muito rico e bem legal. Gostei bastante. Muito obrigado mesmo. Agora, só para acrescentar, para somar mais essa fala sua aí, da importância, que é importante sim, eu escrevi aqui agora de cabeça, assim, eu não vou lembrar, mas eu escrevi